Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, independente do horário que vocês assistam essa gravação. Espero que todos possam acompanhar com bastante presteza e com bastante atenção, porque justamente é uma das teorias mais importantes que nós podemos ter dentro aí do nosso catálogo de teoria das organizações. E a teoria da contingência ela vai se destacar justamente porque ela vai colocar um peso muito grande aos elementos externos à organização, aos elementos do microambiente, aos elementos do macroambiente, ou seja, o lado dinâmico das organizações, o lado dinâmico do meio ambiente que torna cada vez mais confuso, que torna mais difícil a tomada de decisão ou seguir o caminho certo. E é justamente por esse peso do meio ambiente, tá, por os elementos do microambiente, do macroambiente, que as empresas, sejam as públicas e privadas, precisam acompanhar de perto o micro e o macroambiente. Lembrando que o microambiente é aquele ambiente também chamado de ambiente tarefa ou ambiente operacional, que é formado por elementos que podem influenciar do dia para a noite ou de forma imediata a empresa, seja cliente, consumidores, fornecedores, concorrentes, fornecedores dos fornecedores, o próprio governo, as agências de fiscalização, a mídia, o banco, os credores, os concorrentes, o sindicato e todos os outros elementos que podem influenciar, de certo modo, a organização. Nós podemos até chamar que os elementos do microambiente e os elementos da organização são os stakeholders, ou todas as pessoas interessadas que podem influenciar o desempenho da organização, que podem ganhar ou perder com a organização. Além do microambiente, nós temos também o macroambiente, ou os elementos do ambiente geral, tá, que influenciam de forma mais sutil forças ou condições tecnológicas, ambientais, legais, demográficas, que vão impactar de forma mais sutil as organizações. Tá? Então, na teoria das contingências, é justamente essa monitoria, esse acompanhamento dos elementos externos que vai ser importante, porque justamente entre a organização e o meio ambiente ele é muito mais forte. Tá? Então, você tem que tentar achar o que está acontecendo dentro do meio externo para poder se adaptar internamente. Tá, então a teoria das contingências ou teoria contingencial, ela surge a partir da década de 70, e aí nós precisamos lembrar em termos históricos o que aconteceu no mundo da década de 70. Tá? Então você tem as crises de petróleo no mundo, um processo de globalização, o avanço tecnológico com a questão dos supercomputadores. Então todos esses elementos vão colocar uma dinâmica ambiental muito forte. E aí começam a aparecer também uma diversidade de tipos de organizações, de formatos diferentes ou com processos de organizing ou de arrumação dos recursos e fatores de forma distinta. Tá? Então não vai existir uma única forma, uma única estrutura apropriada. Depende de cada situação, do contexto, do tempo pessoal. O que nós podemos colocar dentro do ambiente das organizações, que justamente esse elemento externo vai ser fundamental na influenciação das organizações e que cada vez mais uma organização bem gerida, uma organização bem estruturada, ela precisa ter esse acompanhamento, seja em nível de diretoria, em nível de presidência, e fazer esse contato, essa fiscalização, essa monitoria daquilo que está acontecendo fora da empresa. Então, diferentemente daquelas primeiras teorias, que nem o Taylor, o Fayol, o Ford, ou então o Elton Mayo ou Maslow, que estavam preocupadas com os elementos de dentro da organização, na teoria de contingencial vão ser justamente os elementos externos que vão ganhar importância.
Então, para a empresa ter sucesso na hora de competir, não adianta só arrumar os fatores internos dela. Ela precisa justamente olhar para fora e tentar se adaptar. E que quanto melhor essa adaptação, esse fit da organização com o meio externo, melhor. Isso nós podemos lembrar muito a metáfora do dinossauro, ou dos dinossauros, que quanto mais fortes eles fossem, devido à mudança do ambiente e essa falta de adaptação ambiental que eles se extinguiram. Então, uma organização, por mais forte que seja, se ela não tem esse fit, essa adaptação com os elementos externos, ela vai ter uma dificuldade muito grande de sobrevivência a médio e longo prazo. Então, a teoria da contingência, ela vai dar peso a essa interface com o meio externo. Tá? E aí nós temos aqui que as teorias oferecem aos administradores a possibilidade de escolher entre modelos, gestão ou estilo, cada um apropriado para uma situação. Então é o famoso C, 3 pontinhos, então. Assim como na questão ambiental nossa, se o dia hoje está ensolarado, então 3 pontinhos. Se está com chuva, 3 pontinhos. Se o dia hoje está frio, 3 pontinhos. O mesmo pode acontecer dentro da área organizacional. Se o mercado está em crescimento, se o mercado está retraído, se o mercado está apreensivo, se o mercado está em crise. Então, nós podemos colocar diferentes adjetivos relacionados ao meio externo e a adaptação da empresa é justamente tentar não só prever, mas acompanhar com bastante velocidade essas mudanças aí. E cada vez mais, não apenas os elementos externos contam, como também uma certa atitude interna é importante, ou uma certa perspectiva. É aquela história do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Que se por um lado existem mudanças do ambiente, essa adaptação da organização vai ser mais fácil ou vai ser melhor implementada a partir do momento que eu tenho uma perspectiva positiva, afirmativa e que as pessoas têm confiança, que as pessoas acreditem na mudança, que tudo vai dar certo. Então vem essa frase muito famosa do Winston Churchill, que é: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidades em cada dificuldade. Ou seja, se existem desafios de mudança, a partir do momento que eu adoto uma perspectiva positiva, isso vai influenciar, vai motivar meus colaboradores, isso daí vai dar uma certa tranquilidade maior ou menos apreensão para a mudança. Então, vai facilitar o processo. E nós encerramos esse vídeo justamente trazendo uma outra frase, uma outra expressão muito famosa no meio universitário americano, dentro da área do futebol americano. A Universidade de Notre Dame, ela foi campeã várias vezes dos Jogos Universitários, justamente com esse bordão ou com essa expressão: Play like a champion today. Ou jogue como um campeão hoje. Vendo as dificuldades, encare-as como um campeão. Encare-as com as atitudes positivas. Essa questão de ter um alinhamento entre os fatores da organização, os fatores individuais, justamente com os problemas e empecilhos do meio externo, é que vai ser um ponto chave, um ponto nevrálgico da teoria contingencial. Certamente com as mudanças tecnológicas, com a inteligência artificial, com as mudanças cada vez mais dinâmicas e turbulentas do ambiente externo, que as organizações modernas precisam dessa atitude. Então, a teoria contingencial ela coloca um ponto crucial e entender, assimilar e dominar essa teoria é um ponto-chave para o sucesso tanto das organizações quanto para esses profissionais do futuro. Ok, pessoal? Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo aqui e
Espero também que vocês possam ver o nosso próximo vídeo sobre a teoria contingencial, a parte 2. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom. Grande abraço.